Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o seu GraçaCast, o podcast que tem como missão levar Deus até você. Eu sou o Thiago HP e estou aqui juntamente com os meus irmãos de missão, João na técnica e Giovanni. Giovanni, seja muito bem-vindo. Obrigado, Thiago. Seja bem-vindo você também, João. Seja muito bem-vindo a nossa convidada, que já o pessoal ali já deve saber quem é, né? Thiago, hoje a gente vai falar de um tema que tomou uma proporção imensa através de um vídeo de um influenciador nas redes sociais sobre a adultização das nossas crianças, né? É uma coisa antiga, é uma coisa que já vem acontecendo há muitos e muitos anos, só que não teve essa repercussão porque a gente não teve uma pessoa com tamanha influência para disponibilizar para nós não, porque a gente como cristão, algumas coisas a gente fica pesquisando, a gente procura aqui, ali a gente encontra, né? Mas para o Brasil, para o mundo no geral, se não tiver quem tem essa coragem, né? Porque com certeza ele deve estar tomando muito ataque, deve estar tomando processo, um monte de coisa. Mas o tema hoje vai dar o que falar, Thiago. Mais uma vez, né? E por isso nós trouxemos alguém que possa falar mais sobre esse tema, que é a adultização, né? Nós trouxemos e convidamos a doutora Mariana Duboc, seja muito bem-vinda, psicóloga, empreendedora e, acima de tudo, uma mulher cristã, que acredita que transformação vem de Deus. Doutora Mariana, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite, bom dia, boa tarde. Obrigada, Thiago, obrigada, Giovanni, João, Bruna, que está aí também nos bastidores. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, e quando eu soube do tema, eu pensei, puxa vida, que desafio enorme. Mas eu assisti esse vídeo desse rapaz e realmente ele teve uma coragem enorme de trazer isso à tona, né? Eu não fico muito nas redes sociais, mas o meu filho mais velho viu o vídeo primeiro e ele falou pra mim: mãe, você precisa ver. Você precisa ver, é um vídeo que fala disso, disso, disso. E aí eu já fui ver, lógico, né? E realmente é impactante. E você tem toda a razão, Giovanni. Já acontece isso há muito tempo, só que talvez a gente não tivesse dando nome para isso, né? E não tivesse tão... Acho que a coisa não estava tão aberta, né? Não foi tão escancarada como aconteceu agora. Então, por isso precisa falar sobre o assunto, mais do que nunca. O vídeo Adultização do Felca denunciou de forma crítica e irônica a sexualização e a exploração de crianças e adolescentes nas redes sociais. Ele mostra como o algoritmo potencializa o problema, recomendando cada vez mais conteúdo sugestivo após pouca interação, e apresenta casos reais, desde influenciadores investigados até menores expostos pela própria família. E lembrando, Thiago, que a repercussão foi massiva, né? Alcançando milhões de visualizações, gerando forte mobilização social e política, né? Incluindo mais de 30 projetos, né, de lei na Câmara para combater essa prática. Uma delas é a Lei Felca, né? Isso aí. Doutora Mariana, vamos começar? Vamos lá. Essa conversa. No sentido prático, o que é a adultização? Uma palavra que a mais buscada na última semana. Porque a gente está falando de crianças, né? Então, assim, a criança fazer coisas que antecipar as fases, fazer coisas que ela não está acostumada a fazer, coisas que não é da idade dela fazer. Então, por exemplo, uma criança de 6 anos usar uma maquiagem muito pesada, usar uma roupa inapropriada, né? Porque, sim, são coisas inadequadas para a idade. E isso, sim, é a adultização, é ser inadequado para a idade. Mariana, e quais os comportamentos ou sinais que a gente pode ver na criança ou adolescente que ela está vivendo isso? Por exemplo, querendo fazer coisas que não são compatíveis com a idade. Por exemplo, usar uma maquiagem mais pesada, usar roupas que são diferentes que não são inadequadas para a idade,
que não são inadequados, não, que não são adequados para a idade, fazer coisas que ela não costumava fazer, deixar de brincar, por exemplo. Porque o que criança gosta de fazer? Criança gosta de brincar, né? Então vai deixando de fazer aquelas coisas que eram compatíveis para a idade. Por exemplo, brincar, ler, brincar com os amigos, ir no parquinho. Então, querer ficar mais nas redes sociais, querer ter redes sociais, por exemplo, eu quero ter uma página no Facebook, eu quero ter uma página no Instagram. O meu filho de 10 anos, por exemplo, não tem. Né? Ele pede, mas ele não tem. Então, e aí esses sinais, essas coisas que as crianças pedem, elas vão pedindo, porque criança vai pedir. Né? Então é natural que eles peçam, porque os amigos, os que estão em torno, eles estão comentando e eles querem fazer a mesma coisa que os outros estão fazendo, então eles vão ficar solicitando, eles vão ficar pedindo, né? E o que não é natural para a idade deles. E diante de tudo isso, quais são os impactos emocionais e psicológicos na criança? Bom, uma das coisas que a gente vê com o uso das redes sociais, da internet de uma forma geral, é a ansiedade. E isso é uma coisa que acontece não só nas crianças, mas nos adultos, adolescentes, de uma forma geral. Mas para as crianças isso tem um impacto muito grande, porque assim, criança daí para de brincar, e aí fica focado no celular, nas redes sociais, na internet, e isso gera ansiedade. Ansiedade, depressão, baixa autoestima, porque vai vendo ali o que os outros têm, o que os outros são, então, e vão se comparando, né? Vão percebendo, mas eu não tenho isso, eu não sou assim. Então, vai interferindo na autoimagem. Tudo isso vai gerando uma comparação e eles vão eles querem ser, né, igual aos outros. Porque é isso que vai acontecendo, na verdade, com os grupos de uma maneira geral. Crianças, adolescentes vão se comportando dessa forma. Eu percebo que essa comparação acontece até nos adultos, né? Sim. E há um impacto nos adultos, imagine então para uma criança, né? Sim, já aconteceu, Thiago, assim, não tem a ver com a adultização exatamente, mas eu já atendi em consultório uma criança que tem uma família estruturada, não dá para dizer assim, que são pais que não ligavam, não, pelo contrário, uma família bem estruturada, e o menino tinha, acredito que entre 9 e 10 anos, e ele estava tão viciado, né, entre aspas, em jogos na internet, que ele não sabia identificar o que era mais real e o que era virtual. E ele teve, durante a sessão, no atendimento, ele teve uma crise de ausência. Então, ele começou a perguntar para a mãe se ele estava ali, se era de verdade. A mãe abraçou, acolheu, ele falou assim, mas eu não sei se o teu abraço é de verdade ou não, se é mundo real ou se é virtual. Então, assim, chega num ponto que, na verdade, passa do ponto. Então, tudo precisa ter um limite. Com o avanço da tecnologia, isso vai acontecer, infelizmente. Sim. E agora uma informação nova, né, para nós, né, Giovanni? Que eu não sabia que isso já estava acontecendo. A pessoa não sabe diferenciar do que é real e do que é virtual. E eu vou te contar, essa situação com esse menino já faz mais de 5 anos que eu atendi no consultório. Mas não é de agora. Isso traz olhando por esse lado, do lado de cá, não do lado como uma doutora, né, psicóloga, mas dá pra ver também que a adultização de criança não é só sexual, né? Não.
É o que muitas pessoas, na verdade, pensam assim, adultização de criança. Você imagina um monte de criança dançando seminua, dançando funk pra cima e pra baixo, os pais dando risada, alegre, festa de aniversário, toca funk, aniversário de 7 anos da criança dançando funk, os pais felizes, os pais alegres. Ah, meu filho, cara, eu não consigo enxergar aquilo como uma coisa boa. E é muito importante, doutor, você indagar pra nós que realmente a adultização de criança não é só sexual. Essa parte da erotização, na verdade, assim, da parte da ênfase à parte sexual, é o que a gente chama de erotização, que está dentro da adultização. Porque é um braço só, é só um pedaço. Mas na adultização, a gente tem também, por exemplo, crianças e adolescentes querendo trabalhar, querendo ser empreendedores, querendo ser youtubers, porque antigamente, né, perguntava para uma criança o que uma criança queria ser, quero ser médico, quero ser professor. Hoje você pode perguntar, quer ser youtuber, né, ganha dinheiro fácil, vamos falar a verdade, né, sem sair de casa, nada contra os youtubers, não é isso, né, mas e isso é tão presente na vida deles, eles veem isso acontecendo, né, então, eu quero ser igual fulano. Então, tem famílias, meu filho mais novo assistiu por um tempo, uma família que morava na Espanha, depois morou nos Estados Unidos, daí chegou uma hora que eu assistia junto com ele, não tinha nada de maldade, mas uma hora eu falei assim, escuta, né, porque vai ficar vendo e consumindo uma realidade do outro, completamente fora da nossa realidade, e acabei com isso, falei, vamos parar, né, então... mas assim, querendo fazer coisas que não, né, a adultização é isso, fazer coisas que não são compatíveis com a idade deles. E depois que vocês me convidaram para vir aqui, eu fui assistir alguns vídeos, e assisti uns vídeos de um menino de 6 anos falando que num dia ele ganha não sei quanto. Eu acho que eu vi esse vídeo também. Gente, que horror aquilo, né? Ganha, sei lá, quantos R$1.000, né? E que ele não quer estudar. Na verdade, o Felco até comenta ele isso. Falou que atrapalha o estudo dele. Que atrapalha o estudo dele. O estudo atrapalha, na verdade, o estudo atrapalha a vida financeira e empreendedora, alguma coisa assim. Então, assim, deve ter o quê? Menos de 10 anos, né? Não sabe nem o que é a vida, né? E tá ganhando dinheiro, né? E nada contra uma criança ganhar dinheiro, né? Não é isso, porque poderia ganhar dinheiro de uma outra forma, mas assim, e tá falando né, que o estudo não serve para nada, que o que adianta aprender matemática, o que adianta aprender português. Então, mas é o que tá na mídia. Acredito que os maiores responsáveis por isso que tá acontecendo com as crianças são os pais. A grande realidade é essa. Hoje eu sou pai, né? Galera que acompanha a gente sabe, eu tenho um filho de 2 anos, e assim, cada coisinha que eu entendo que ele consegue fazer sozinho, eu vou lá e deixo ele fazer sozinho. Por exemplo, eu troco a fralda dele, ele desce da cama, pega a fralda e vai e joga no lixinho. Entendeu? Então, tipo assim, de certo modo, eu tô tentando ajudar na maturidade dele, de acordo com a idade, de acordo com aquilo, com as habilidades que ele tem, de acordo com a possibilidade que ele tem de fazer. Você não vai mandar uma criança de 2 anos lavar um banheiro. Sim. Não tem nem lógica, né? É mesmo. Então, assim, é muito importante também, doutor, você deixar para nós essa diferença entre você ajudar a criança a ganhar essa maturidade e forçar a adultização. Ô, palavrinha abençoada. Não, isso é bem importante, Giovanni, falar, porque assim, ninguém nasce sabendo. A gente não nasce sabendo nada, né? Então, assim, e os pais é que são responsáveis por isso, né? Então, e na palavra fala sobre isso, né? Que os filhos são como flecha, né? Então, e os pais... eles conduzem os filhos, eles precisam fazer isso, então precisam ensinar, e ensinar desde pequeno no caminho certo e fazer as coisas certas. Por exemplo, né, o que é lixo tem que ir para o lixo, na fralda a gente coloca no lixo, né? Só que não é que eu acredite, né, eu sou psicóloga e lógico que eu acredito que um adolescente possa ser tratado, um adulto possa ser tratado, mas é muito mais fácil a gente fazer isso desde pequenininho, ensinar no caminho certo desde pequenininho.
Assim como construir uma casa da base é muito mais fácil do que reformar uma casa, né? Isso é fundamental. Agora, eu acredito que assim, que a diferença é não exigir equilíbrio. Não exigir demais do que a idade, do que a criança pode dar. E talvez isso não seja só na idade cronológica, porque cada criança tem a sua própria individualidade, né? Por exemplo, sei lá, uma criança que tem um irmão gêmeo. Cada um tem um jeito, cada um tem uma, né? Cada um vai andar no seu tempo. No seu tempo. Então, pode ser que um seja ligeiro e o outro seja mais tranquilo, mais devagar, mais lento. E aí vai dar atividade de acordo com as habilidades que cada um tem. Mas é necessário aprender e é necessário fazer. Agora, vai dar responsabilidades que são maiores do que eles podem fazer ou que são... que não são compatíveis, assim, por exemplo, até pode fazer, mas não é compatível com a idade, aí sim a gente pode pensar que esteja entrando nessa questão da adultização. Isso que você falou, doutora, já entra num outro ponto para nós, que você falou que é muito melhor, realmente é muito melhor a gente já ensinar desde pequeno. Só que hoje a gente vê essa adultização nas crianças. Nas crianças que a gente fala dos 15 para baixo, né? Vamos dizer assim. Sim. Não vamos deixar em parâmetro a idade. Mas como que pode reverter essa adultização nessas crianças que já estão sendo adultizadas? Boa pergunta. Eu acredito na mudança, né? Não é à toa que eu sou psicóloga, então eu acredito que a pessoa possa mudar, que ela possa melhorar. E quanto antes buscar ajuda, né, melhor. Então, nessa questão, vamos pensar assim, uma criança que esteja já nesse processo, o que os pais podem fazer, por exemplo? Buscar ajuda, né? Por exemplo, de um psicólogo, né? E conversa em casa. Quando eu falo de conversa em casa, a conversa é importante, assim, desde sempre com a criança. Então, por exemplo, se eu tô com um problema com, sei lá, meu filho é adolescente, tem 15 anos, só que eu nunca tive proximidade de conversa com ele. Aí agora tá pipocando um monte de BO e assim, eu não tenho intimidade com ele, não vou conseguir chegar perto dele. Então aí fica mais difícil, né? Agora, se eu conseguir, se eu tenho essa proximidade com ele, eu consigo isso muito mais fácil, porque daí eu consigo conversar, eu consigo estar perto. Então, primeiro, essa proximidade com os pais, ter essa conversa, né? Explicar o porquê. Eu penso assim, que falar sempre a verdade, e independente, lógico, de acordo com a idade de cada criança, mas falar a verdade sempre. Explicar o porquê. Por que eu tô fazendo isso? Né? Às vezes por dizer assim, porque eu amo você. Então, assim, ó, sei lá, vai ficar sem, por exemplo, vai ficar sem celular, vai ficar sem usar a internet. Mas por quê? Vai brigar, vai chorar, vai espernear, mas é porque eu amo você, né? E vai ser por um tempo, não vai ser a vida toda. Mas a gente precisa desse tempo. Eu já tive pacientes assim, né? Eu tive uma paciente, uma menina, ela tinha acho que uns 13, 14 anos na época, e a mãe encontrou um monte de mensagens inadequadas no celular dela, os pais cristãos, e aí os pais foram procurar ajuda, eles foram me procuraram, eu falei assim, não, eu gostaria que fosse você que atendesse, e a menina foi pra terapia. Ela ficou 1 ano mais ou menos em terapia. E uma das primeiras orientações que eu dei para os pais foi isso, retirar o celular. Ela ficou sem redes sociais. Não é o celular, é rede social, né? Porque todas as conversas eram através das redes sociais. E aí ficou brava, lógico que ficou, mas passou. E aí foi, e assim, sem as redes sociais ela passou a conversar,
né? Ela passou a conversar com a mãe, com o pai, com os irmãos, passou a sentar na mesa para almoçar. Então, assim, passou a interagir com a família de uma outra forma. Então, assim, às vezes a gente precisa, como pai, como mãe, tomar decisões mais drásticas. Então, não ter medo disso, né? Então, assim, primeiro essa conversa, essa atitude que os pais precisam ter, essa firmeza, né? Conseguir estabelecer limites claros com os filhos e, se for necessário, procurar ajuda fora. O que acontece no vídeo, como você falou, você viu, a gente viu também, o influenciador, ele diz que uma criança no quarto com celular tá tão vulnerável quanto uma criança, no caso, na Praça de São Paulo, na Praça da Sé, né? Praça de Sé? Da Sé. Né? Só que o que acontece? O que eu vejo? Assim, por que os pais, vamos dizer que eu vi, que eu olhando, né? Eu como pai, quando eu descobri que eu ia ser pai, eu comecei a estudar sobre como ser marido durante a maternidade da minha esposa, durante ela como ela estava grávida, né? O período, como que ela ia se comportar, qual que ia ser o meu comportamento, o que eu podia fazer para ajudar. Comecei a estudar como ser pai, cada ano. Não parece. Parabéns! Não parece, mas eu fui pesquisar, sabe? Uhum. E graças a Deus, assim, tá aqui o João e a Bruna são padrinhos deles. Ele é muito inteligente, ele é muito assim, e a gente tá guiando ele com base na palavra de Deus, que é isso que importa. Mas o que eu vejo? Que daí que acontece? Uma das primeiras coisas que eu fiz, eu comecei a observar comportamento em outros pais e em outros filhos. Eu pegava e falava assim, não, isso aqui eu não quero que o meu filho seja. Uhum. Não é errado, no meu ponto de vista não é errado você pegar influências más ou boas para você tirar como base, né? Eu olhava e falei assim, não, o que essa pessoa tá fazendo? Aí eu ficava só observando aqui, aí de repente a criança queria brincar com o pai, só queria brincar. Aí o que o pai fazia? Pegava o celular, tá aqui ó, vai lá assistir, dava o celular pra criança assistir sozinha e o pai ficar assistindo, o pai ou a mãe ficar assistindo televisão, ficar assistindo YouTube. E isso aí, com esse vídeo que a gente viu, é um perigo. É um perigo, porque, como eu falei, a gente não sabe o que as crianças estão acessando, o que está chegando até elas, né? Por causa daquele... Como que chama, Thiago? Que você falou lá? O algoritmo? O algoritmo. Por causa do algoritmo. Às vezes passou uma coisinha ali, ela gostou, ela curtiu. Às vezes ali o TikTok, é basicamente isso. Então, assim, é muito importante nós, como pais, querer passar esse momento com o filho. Sim. É muito importante. O meu filho, por exemplo, a gente tem algumas coisinhas, sabe? A gente levanta de manhã, leva ele pra creche, eu busco ele, a gente fica em casa, ele toma mamar, a gente brinca um pouquinho, de repente ele brincou o dia inteiro, dá sono, ele dorme. No sábado, é extinto. No sábado, ele já acorda de manhã, acorda, papai. Agora alguém deu um microfone pra ele chega no meu ouvido, acorda, papai. Mas ele me acorda, vamos tomar café. Vamos tomar café. Café no posto. Olha só. Café no posto do vovô ainda. Então, assim, são comportamentos assim que, tipo, pra mim, eu não vou morrer de ficar 2 horas fora sem meu celular. Lógico que hoje o celular, ele é importante, porque a gente, querendo ou não, a gente depende do celular. Hoje em dia, todas as nossas informações estão no celular. Sim. Mas a partir do momento que essas informações, que o celular começa a tomar conta, começa a tomar lugar, começa a tomar lugar de um filho, eu acho que é preocupante, né, doutor? É muito preocupante, porque assim, as crianças precisam de afeto, as crianças precisam de presença, né? Tem uma propaganda, puxa vida, eu não vou lembrar agora, mas na verdade é como se tivesse feito um estudo. E as crianças ficavam sem celular e os pais sem celular também. Então, e o que eles faziam sem isso, né? Sem celular? Eles brincavam. Tinha que conversar. Tinham que conversar. Então, assim, antes a gente fazia isso, né? Eu sou dessa geração que não tinha celular, né? Então, e você falando do pai dando celular para a criança, na verdade, isso já acontecia antes, que é o que a gente chamava de babá eletrônica. Só que antes a babá eletrônica era a televisão, no meu tempo, quando eu era criança. Só que a televisão tinha a programação dela, né? E não tinha algoritmo, não era tão perigoso como é o celular hoje. Então, realmente a criança vai vendo. Só que tem mecanismos
hoje, mecanismos como é que a gente fala? São aplicativos que se usa para controlar, mecanismos de controle, né? De bloqueio, de idade. Segurança. Né? Exatamente, que você escolhe, né? Para que a criança possa ter acesso a conteúdos de acordo com a idade dela. O YouTube faz isso. Você pode até baixar o YouTube Kids para que a criança possa assistir. Porém, quando eu subo, por exemplo, o nosso vídeo, o nosso podcast, eu tenho a opção de marcar. Esse conteúdo é infantil? Eu poderia marcar nessa nossa conversa que o conteúdo é infantil, mas a nossa conversa não é um conteúdo infantil. Exatamente. E acaba caindo no YouTube Kids. Porque eu já peguei o YouTube com o Arthur mexendo e peguei o YouTube Kids para ver o que ele estava assistindo. Realmente tinha videozinhos bem infantis lá. Mas tem alguns vídeos recomendados lá que eles não são tão infantis assim. Eles têm umas falas muito perigosas dentro da parte infantil. Que a galera consegue burlar o algoritmo do YouTube, e assim como consegue burlar o algoritmo do Instagram, TikTok, dessa forma. E aproveitando esse gancho, Thiago, não é só no YouTube, nesses jogos online também, né? É muito importante, né? Para quem gosta, tem o famoso Free Fire, Counter-Strike, tem vários jogos online aí que, pelo que eu tava lendo também, que eu fui dar uma pesquisada, não é só no Instagram, nem no TikTok, nem no Telegram, mas nesses jogos online também é onde eu conheço um dos maiores números de abuso. Porque abuso, tá aqui a doutora para corrigir se eu estiver errado, mas abuso nem sempre é eu ir lá e tocar na pessoa, eu ir lá e ter um ato, mas o abuso é a partir do momento que eu começo a ver aquilo. Sim. A compartilhar aquilo. Então, ou até mesmo falar, por exemplo, que nem eu tava olhando lá nos jogos online, a criança jogando, o cara adulto fazendo piada de duplo sentido com uma criança. Nossa. Entendeu? Então, tipo assim, isso também é considerado um abuso, né? Sim, e as crianças né, dependendo da idade das crianças, elas não têm discernimento ainda para entender, porque fica duvidoso, né? Então, assim, duplo sentido, eles não entendem o que é, né? Então, e por isso as crianças, elas são um alvo tão fácil. E até que ponto a família contribui, consciente ou inconsciente, para esse problema? A família, ela tem o papel, como eu falei há pouco, né, dos pais, de uma maneira geral, de conduzir os filhos. Então, se os pais deixam... Porque se a família for permissiva, se os pais forem permissivos... Quando eu falo pais aqui, vamos falar em responsáveis, avós, né, de uma maneira geral. Porque pode não ser só pais, né, que estejam, né, os cuidadores das crianças, mas quando os pais são permissivos e deixam essa criança à vontade, acreditando assim, não, né, não vai fazer nada. Então, eu acho que aí é um perigo, é um risco muito grande. Então, assim, e a responsabilidade sempre é dos pais. Sempre. Né? Uma criança não sabe discernir ainda. Lógico, tô falando assim, uma criança pequena, sei lá, até os 10 anos, não sabe ainda se vamos falar das redes sociais, se aquele perfil é adequado, se não é, se é um perfil, se é fake, né? Então, assim, não sabe entender, não sabe se aquele conteúdo é inadequado ou não também. Então, agora, se os pais, eles são pais mais responsáveis, se são pais que vigiam, que cuidam e que conversam, que orientam essa criança, aí eles estão fazendo o papel de pais, né, cuidadores realmente, que é o que o pai e a mãe precisa ser. O problema tá aí. Tá aí, tá latente, tá batendo a porta, está em todos os jornais, está em todas as redes sociais. Mas existe um antídoto, não existe? Como que resolver esse problema? Bom, talvez eu não fale só como psicóloga,
mas fale como mãe, principalmente, que é o lugar de onde eu posso falar com mais propriedade. Não que eu não tenha propriedade para falar como psicóloga, mas que a gente está falando de crianças, então é o lugar de onde eu consigo falar assim, que é com mais carinho, com mais cuidado. Eu penso assim, que a educação com amor e com limites. É com cuidado, é tá perto, é tá junto, é conversar, mas ao mesmo tempo é estabelecer limites, é estabelecer regras, é dar condução para os filhos e ao mesmo tempo, assim, é mostrar o caminho, dizer por onde que tem que ir e, de uma certa forma, supervisionar também. Não é assim, dizer você vai por aqui e largar a mão. Né? Então, é supervisionar, é dar suporte para essas crianças, porque que é o que está acontecendo, eles estão soltos, né? É assim que eu vejo. Eu atendendo no consultório, crianças, adolescentes, é isso que eu percebo. Eles estão, às vezes, parece que estão meio sem direção, né? E então, a gente fazendo uma análise assim, talvez posso estar errada, mas a gente, eu posso falar, né, da minha geração, porque daqui eu sou a mais velha, né, então, mais experiente, né, mais velha não. Então, assim, onde não podia fazer nada, né, então, por exemplo, meus pais, eu lembro, minha mãe olhava pra gente. Se ela estivesse conversando com o vizinho, passasse na frente, você não falava nada. Bastava só olhar, a gente sabia, eu sabia exatamente o que ela queria. Não precisava falar nada, né? Eu não sou assim com os meus filhos, mas eles sabem exatamente o que é para fazer e o que não é para fazer. Então, porque eu, né, conduzo as coisas assim dessa forma. Então, e os pais precisam fazer isso, precisam ensinar e não pode assim, não basta ensinar uma vez só, né? Precisa insistir, não pode desistir, né? Eu até pensei numa coisa aqui. Então, assim, sempre até que tá uma palavra que tá lá em Provérbios, que é 22:6, né? Que fala que ensine os seus filhos no caminho certo e o mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Então, é insistir e nunca desistir. Porque assim, mas eu sempre, quando eu falo para os pais no consultório sobre isso, né? Quando tem alguma situação assim, é igual quando a gente ensina as crianças a escovar os dentes. Quantas vezes você acha, por exemplo, Giovanni, que você vai ensinar o seu filho a escovar os dentes? Pensa. Todo dia. Todos os dias por muito tempo. Muito tempo. Não vai ser. Primeiro, quando é bebezinho, a gente limpa os dentes. E vai um tempo assim. Depois a gente escova. Agora ele tá depois na fase a gente de não querer ensina. escovar, ele fica mordendinho. E essa fase vai durar. Não seja ingênuo. Vai durar muito tempo. Até que um dia ele vai entender que ele precisa escovar os dentes. Ele vai fazer isso sozinho. Então, assim, mas se você ensinasse ele a escovar o dente uma vez, como é que é o nome dele? Noah. Você vai escovar o dente, para escovar o dente assim, você vai fazer assim, 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 entendeu? Ele vai entender. E você larga a mão. Nunca mais fala sobre escovar dente com ele. Não vai escovar. É constância. Não vai entender, exatamente. Então é todo dia um pouquinho. Então, com essa situação, eu penso que a gente precisa fazer a mesma coisa, né? Então, não pode desistir, né? Então, assim, vai ter que falar, vai ter que conversar. Se precisar conversar trocentas vezes, na minha opinião, vai precisar chamar para conversar. Deixa eu só fazer uma observação, Tiago. Você fez um bolo para nós aí de algumas receitas, mas a gente pode incluir também nessa panela aí de orientação que a influência maior, a referência, o exemplo tem que ser nosso, porque eu vejo muito isso. Por exemplo, o pessoal aqui que me conhece vê muito isso, né? É muito legal quando a gente pode falar da gente mesmo e tem pessoas que observam isso, sabe? Porque o meu filho, por exemplo, ele chega no culto domingo, ele senta atrás com o vô dele ali, que eu venho mais cedo pro culto,
Ele chega lá, ele olha e já fica papai, papai, violão, papai. Qualquer violão que ele vê, ele fala que é o violão do papai. Então, e quando ele chega que eu não tô na igreja, ele já fica procurando. Então, assim, é o exemplo, é onde a gente vai, é com quem a gente vai, é ambientes que, tipo, você pode até ir, a gente que é adulto, né, os pais, a gente pode até ir, mas às vezes, pensando no futuro dele, às vezes é melhor falar, acho que... Será que vale a pena? Vamos para outro lugar mais calmo, vamos num lugarzinho assim que esteja mais... Então, assim, é importante a doutora deixar isso para nós também, né? É verdade. Eu trouxe uns livros aqui depois para dar umas dicas, e um dos livros é esse, né? Então, aqui, da Cris Poli. Eu não sei se, pessoal, se vocês se lembram da Super Nanny. Eu lembro, Né? eu lembro. Então, e o título do livro dela é esse mesmo, ó, Pais Admiráveis Educam pelo Exemplo. Né? É exatamente isso, Giovanni. Então, assim, o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. E ele vai fazer o que você, principalmente como pai, vai fazer. Né? Então, é papel dos pais. Como que a gente impõe limites, né? Nós como os pais, e não afasta a criança? Com amor, com afeto. Então, é fácil? Não, não é. Mas, como é que eu posso te explicar isso? Então, assim, é um jeito que a gente precisa, né? Falando a verdade. Então, assim, ó, eu já precisei fazer isso com os meus filhos. Dói muito em mim fazer isso. Eu não gostaria de fazer, mas eu preciso fazer porque eu preciso te corrigir. Né? Então, mas talvez hoje você não entenda, amanhã você vai entender. Né? Então, mas o limite, ele é necessário. Criança, adolescente, pede limite o tempo todo. Então, só que a gente precisa fazer isso com afeto. Então, tem nada com excesso, com exagero, é bom, nada, né? Tem uma frase de um filósofo que diz que a diferença entre o remédio, vamos ver se eu vou lembrar direito a frase, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Né? E o que isso significa? Então, por exemplo, a água a gente sabe que é saudável. Só que se a gente tomar pouco, ela é ruim porque a gente precisa de uma quantidade mínima necessária, que o nosso corpo precisa. Mas se a gente tomar em exagero, ela também vai fazer mal, porque a gente vai passar mal. Tá? Então, o limite é a mesma coisa. O amor também é a mesma coisa. Precisa ser na dose certa, né? Crianças, pais que, como falam, né, por aí, que passa a mão na cabeça, que deixa fazer tudo, né? Também não é bom. Então, ao mesmo tempo que precisa amar, que acolhe, que ama, que cuida, precisa dar esse limite, da mesma forma. E o que é o limite? É dizer que não pode, é dizer que hoje não dá, né? Eu vou dar uns exemplos aqui porque eu gosto de falar e exemplificar. E eu vou falar de algumas coisas, né, que aconteceu com os meus filhos, comigo, porque eu acho que é bacana. Teve uma vez que o meu filho pequenininho, acho que ele tinha uns 3, 4 anos, e eu cheguei em casa e todos os dias que eu chegava em casa, ele perguntava se eu tinha dinheiro. Tem dinheiro, mamãe? Aí uns dias eu dizia que tinha, outros dias eu dizia que não tinha, uns dias eu tinha, outros dias eu não tinha mesmo. E tal dia eu cheguei em casa, ele falou, você tem dinheiro? E eu tinha dinheiro. Aí, e ele, acho que era uma segunda-feira, e aí ele queria pizza. Só que tinha comida em casa e não tinha sentido nenhum pedir pizza segunda-feira. Né? E aí eu falei que não ia pedir pizza. E o mais velho ficou, daí ele fez mas abriu um berreiro, mas como se eu estivesse morrendo, como se eu estivesse matando a criatura. E eu fiquei assim, né? E ele chorou, mas chorou. E o mais velho olhou pra mim, tipo, mãe, você não tem dinheiro pra comprar uma pizza? Aí eu olhei pra ele e falei que tinha, mas que eu não ia comprar. Mas ele olhou pra mim, ele ficou com dó do irmão dele, ele falou assim, nossa, mas você não vai comprar pizza, ele tá se esguelando. E eu falei que não. E eu deixei ele se esguelar. Chorou, até que ele se acalmou. E aí eu fui lá, esquentei a comida pra ele, dei a comida pra ele, comeu e beleza. Nem lembrou da pizza. Quando ele terminou de comer, eu não falei nada pra ele, mas eu falei pro mais velho. Que você viu até de exemplo pra ele. Eu falei, você viu? Ele comeu e nem lembrou da pizza. Então ele não queria a pizza.
Então, nem sempre a gente precisa fazer aquilo que eles querem. A gente não deve ceder o tempo todo. Então, assim, eu não briguei, não falei nada, mas eu não fiz exatamente o que ele queria. E não ia fazer mesmo. É interessante, né, você falar isso, porque eu, desde pequenininho, sabe, o meu filho, ele, na primeira semana ele dormiu com a gente, na mesma cama, no nosso meio. Na segunda semana ele dormiu no quarto, só que no carrinho dele. Na terceira semana a gente já colocou ele na caminha dele. Quando eu ficava com ele, na verdade até hoje, quando eu fico com ele que ele chorava, que eu vi que ele tava chorando por birra, eu deixava ele chorar. Sempre deixei chorar. Já era 5 minutos, ele para. Pra dormir, assim, quando ele era mais novo, eu balançava ele e tal. Hoje, pra dormir, quando tá eu e ele em casa, eu falo pra ele, vai dormir, rapaz. Ele pega o travesseiro, a gente vai. Só que ele me chama, ele, vamos dormir, papai. Ele pega o travesseiro da minha esposa. E assim, eu não falo nada, ele toma um mamar, ele deita, e não é aquelas crianças que fica birrenta, que fica brigando. Ele deita no canto dele e fica ali se mexendo, de repente ele dorme sozinho. A minha esposa tá de prova, ele dorme sozinho, ele não precisa assim, porque hoje em dia tem muito disso, né, ficar balançando, ficar ouvindo música. Ele gosta das musiquinhas dele, né, mas a gente coloca bem baixinho ali pra dar uma acalmada no pensamento dele, da agitação do dia. Então, assim, é muito bacana isso da doutora ter falado, que realmente a própria Bíblia diz, né, que a vara da disciplina tira a loucura do coração da criança, né? Então, é muito bacana a doutora ter deixado isso aí pra nós. Como que a gente cria um diálogo entre o jovem ou a criança e o adolescente sobre o que ela vê, sobre o que ela sente? O diálogo é com os pais, você diz? Largando o celular? Deixando o celular de lado? É uma opção. É uma opção, porque o celular, ele... bom, Distrai. ele evita, né? Ele trava, bloqueia a comunicação total, né? Porque assim, tá todo mundo sentado e a gente pode ver isso nos restaurantes, né? Onde a gente vai por aí, né? Às vezes até em famílias, né? Só a gente observar. Tá todo mundo sentado, mas cada um no seu celular, né? Então, assim, ninguém tá interagindo, mas cada um tá conectado com outras pessoas, mas não tá conectado com quem tá do lado, né? Então, assim, como que... o que pode facilitar o diálogo e aproximar? Uma das formas, né, seria estabelecer, né, horários, por exemplo, para ficar com o celular seria uma forma. Sei lá, por exemplo, ou à noite, ou, por exemplo, no horário de almoço, né? Estabelecer horários que pode usar o celular durante o dia, e dependendo da idade da criança, inclusive tem estudos para isso, tem, né? Mas, às vezes, jogos em casa... então vamos desligar celular. Às vezes eu desligo o modem na minha casa. Eu faço isso. Falando, agora não tem internet. Mas não sei o que. Não tem internet, vamos fazer outra coisa. Então, ficam loucos comigo, ficam. Mas daí a gente faz essa, né? Eles ficam maluquinhos. Mas eu não, né? Não sou referência, né? Porque eu tiro o tablet da mão do pequeno. Agora chega. Não, mas só mais um pouquinho. Não, agora chega. Do mais velho também, né? Então, assim, e eles me respeitam. Então, assim, o que a gente pode fazer? Estabelecer combinados, né? Então, assim, agora a gente não, né? Não vai usar o celular e tem que valer para todos, né? Então, por exemplo, não dá para o pai e a mãe combinar isso com os filhos não usar o celular e o pai e a mãe ficar com o celular. Né? Na minha casa, gente, tem os meus filhos e meu pai de 88, mora comigo. E meu pai usa celular, tem rede social, meu pai é antenado. E o meu pai senta na mesa com o celular na mão. E eu falo pra ele, pai, eu falo pros meninos não usar o celular e o senhor com o celular na mão, então eu falo pra ele desligar também. Então, tem que fazer esses combinados e dar certo. Então, primeira coisa, acho que é conversa e estabelecer esses combinados. E usar outras coisas, colocar outras coisas legais no lugar. Porque daí assim, mas o que nós vamos fazer? Porque daí se não tem internet, parece que não pode fazer mais nada na vida, né? Então, mas dá pra fazer, dá pra ir lá fora, dá pra brincar, dá pra conversar, dá pra assistir um filme, dá pra
sei lá, dá pra... Hoje tem vários jogos. Muitos jogos pra você brincar com Jogos de criança. Tem tabuleiro. uns brinquedos do Noah lá em casa que é pra mim. Ele nem sabe, né? Pra mim. Tem tanta opção, né? Então é só colocar outra coisa que seja saudável no lugar disso. Contar história. Aliás, eu trouxe, né? Falei que eu trouxe uns livros. Eu trouxe até um livro pensando nisso. Eu trouxe aqui, ó. Caçadas de Pedrinho, né? Que é do Monteiro e Lobato. Então, assim, eu li esse livro inteiro com o Arthur, que é o meu mais novo. Então, a gente, sem celular, então a gente leu junto. Daí ele já sabe ler, né? Daí a gente fazia assim, ele lia um capítulo e eu lia outro. Então, são opções, né? E a gente deu muita risada. Então, é bem legal. E quais sinais mostram que tá na hora de buscar uma ajuda psicológica? Talvez seja na hora que os pais não conseguem mais, que já esgotou todas as possibilidades. Que é o que normalmente acontece. Mas eu acho que a gente poderia pensar assim, não deixe chegar nesse ponto. Né? Porque assim, se você tentou algumas coisas, né? Pai e mãe que tá ouvindo a gente, né? Se tentou e não conseguiu, e se tá muito difícil, então busque ajuda o quanto antes. Porque é o que acontece quando as pessoas vão buscar terapia, é que já tentou todos os recursos. E aí é a última opção, mas não deixa esgotar todas as possibilidades, porque não vou dizer que é tarde demais, mas pode chegar num ponto muito delicado. Eu já tive uma paciente, já faz muitos anos, que ela foi muito exposta, né, assim, na verdade, por essa questão, por não saber como lidar com as redes sociais, tirou foto, mandou nudes, e aí, assim, o caso foi parar na delegacia. Então, e aí a família buscou ajuda nesse ponto. E já poderia, porque assim, a hora que a situação eles não tinham mais o que fazer, né? E ela foi, né, assim, foi exposta a uma situação, assim, bem delicada, né? Então, fizeram um boletim de ocorrência, foi mandado essa foto dela para a escola inteira. Foi bem, bem difícil aqui, entendeu? E aí, então, a família só buscou ajuda nesse ponto. Então, não deixa chegar nesse ponto, porque a criança e o adolescente dá sinais antes. Então, se os pais não conseguem, né, não conseguirem conduzir isso, né, então, assim, tá vendo que não dá conta, então é hora de buscar ajuda. Pessoal, eu quero falar aqui, já estamos caminhando para o fim, né? E sobre a prisão do Ítalo. Hoje, no dia da nossa gravação, é dia 15 de agosto de 2025. O influenciador Ítalo Santos e seu marido foram presos previamente em São Paulo, sob investigação por exploração e exposição de menores, tráfico humano e riscos à integridade das vítimas. A prisão envolveu operação técnica coordenada entre estados e órgãos de investigação, com apreensão de equipamentos e avaliação de riscos de fuga. A defesa nega as acusações e afirma que adotará as providências legais. Doutora, a gente já está caminhando para o fim. Eu tenho aqui uma imagem para a senhora ver. Ninguém vai ver essa imagem, só a senhora. E olhando essa imagem, eu quero que a senhora comente com a gente, com tudo que a gente conversou, qual seria a sua oração ou seu desejo mais profundo para que essas crianças e outras pudessem crescer livres e saudáveis, guardadas em Deus? Só essa? Essa. Bom, eu espero que essa criança cresça. Ai, Thiago. Não seria A gente não gosta de ser apenas um podcast. Cresça bem, num ambiente saudável sempre, né? Em paz, com o coração tranquilo.
E eu não desejo isso só para ele, eu desejo isso para todas as crianças. Porque todas as crianças merecem isso, né? E eu faço de tudo para que eles tenham isso. E eu faço o meu melhor, né? E nem todos os pais, nem todas as mães conseguem, nem todos os pais e todas as mães querem, né? Mas todas as crianças merecem. Todas as crianças merecem um lar estável, merecem um lar tranquilo, um lar saudável, né? Uma família estruturada, né? Para serem adultos felizes, tranquilos, né? Cidadãos do bem, né? Para a gente conseguir transformar o nosso mundo, né? Em um mundo melhor, né? Para todos nós. Ai. Giovanni? Tem gente que tá curioso pra saber essa foto. Acho que até a Bruna tá curiosa pra saber. Mas, doutora, a gente fica muito feliz, né? Mais uma vez, é um assunto delicado, mas a gente entende que é um assunto que precisa ser falado. Sim. Como vários outros assuntos, né, Thiago? Eu acredito que, como a gente trouxe esse tipo de assunto hoje, nessa gravação, eu acredito que, quem sabe, Thiago, Deus está levantando a gente para trazer outros tipos de assunto também que precisa ser falado, que não está sendo falado. Sim. Né? Tem vários outros assuntos aí que tá rodando na internet, que tá rodando no mundo, que precisa ser falado, precisa os cristãos, a galera que está nos acompanhando, precisam entender, precisam ver que realmente está acontecendo. Né? Porque a gente já contou várias histórias legais, coisas que Deus fez, coisas bacanas, mas a gente precisa também, como eu falei, eu acredito que Deus também colocou no coração do Thiago esse tema pra gente trazer, porque às vezes a gente, como cristão, como pai, a gente precisa desse choque de realidade, né? Porque muitas vezes passa despercebido. Você tá aqui, você pode nos dizer com mais ênfase, né? E realmente passa despercebido e a gente vai levando, porque assim, o que acontece? Não é com meu filho. Sim. Não é comigo, não, né? É comigo. Uhum. Assim, eu tenho 42 sobrinhos. Sério? Sério, 42 sobrinhos. Porque eu tenho sobrinho que eu já sou tio-avô. Tenho sobrinho que já tem filho. Então, assim, a minha maior preocupação hoje é o exemplo que eu dou pra eles. Eu falo pra minhas irmãs, eu fico até bravo. Falo assim, viu, você já tá velha, tá barbuda, é mãe de família, eu tô me importando com o futuro deles. Eu preciso pelo menos fazer a minha parte. Talvez eu não vou poder ajudar financeiramente, eu não vou poder ajudar pagando uma escola particular, mas com o meu exemplo, talvez eles possam se espelhar no meu exemplo. Então, assim, Deus colocou no meu coração essa responsabilidade de ser exemplo pra eles, sabe? Porque eu sendo exemplo pro meu e pros meus que estão próximos, com certeza eles vão ser exemplo pros filhos deles, e assim a geração vai melhorando cada vez mais. Mas a gente fica muito feliz, doutora, de receber você aqui mais uma vez. Desejo, oro, vou continuar orando para que Deus continue te dando sabedoria, né? Continue te abençoando, porque eu entendo que Deus não te colocou nessa profissão apenas por remuneração, né? Acredito que Deus te colocou nessa profissão para ajudar pessoas, né? Como você falou, teve vários casos, várias pessoas que você ajudou, e a gente tem feito isso, né, Thiago? A gente tem tentado realmente, a gente tem orado para as pessoas que vêm aqui, que têm usado o seu profissionalismo para levar a palavra de Deus, porque também eu acredito que algumas vezes você acabou, né, acaba aqui acontecendo, mas eu fico muito feliz, muito obrigado mesmo de coração, a gente aprendeu muito, né, e é isso aí. Eu que agradeço. Assim, é muito bom poder trazer a psicologia de uma forma simples para que as pessoas entendam, com exemplos, né? Falar de de assuntos sérios, é necessário falar, não é um assunto fácil, né? Mas é um assunto sério, é muito necessário, é totalmente pertinente, e eu fiquei muito feliz, né? Muito bom saber que esse cara foi preso, né? Porque deve ser responsabilizado por isso, né? Porque
As pessoas precisam ser responsabilizadas pelos que elas fazem. Não dá para fazer tudo isso e ficar impune, né? E o papel de vocês aqui é super importante também, trazer esses assuntos, falar sobre isso, que é o papel da sociedade, que é o papel da igreja. A gente, como comunidade aqui, né, da cidade, a gente precisa falar. E como você falou, Giovanni, isso acontece sim, acontece perto da gente e às vezes a gente nem sabe, né? Tá do lado. E a gente não sabe. Então a gente precisa falar e alertar as pessoas. Doutora Mariana, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente, né? Debatendo esse assunto, conversando mais sobre esse assunto tão importante a ser falado, né? E que a nossa oração, né, Giovanni, que a nossa geração, ela possa cuidar das nossas crianças, dos nossos pequenos, assim como Jesus cuidaria. Porque o único perfeito, né? A única solução. Eu acredito que alguns desses casos só vai ser resolvido a partir do momento que Jesus entrar na vida dessas pessoas. Exato. E que Deus nos ajude, porque o tempo está ficando mais difícil, né? Os dias estão ficando mais complicados, até em relação à tecnologia. Aproveitando isso, Thiago, eu acredito que Satanás, ele tem várias armas, né? Ele usa vários tipos de armas, mas eu acredito que a maior arma hoje que ele está usando contra as futuras gerações é a tecnologia, é a internet. É isso que talvez tá dando menos trabalho para ele. Isso aí. Pessoal, nos assista, curta esse vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir mais sobre isso. E sai toda quinta-feira sai um novo episódio às 21h07 para você. Deus abençoe sua vida e lembrando você que você não precisa caminhar sozinho. Isso aí, pessoal. Valeu, Thiago. Obrigado mais uma vez. Bruninha, nossa parceira, nossa backstage. Joãozinho, nosso parceiro. Doutor, obrigado. Deus abençoe a senhora, a tua família, teu ministério, a tua igreja. E assim seguimos firme e forte, pessoal. Valeu, obrigado. Deus abençoe. Tchau.